Olá, sejam bem-vindos ao Ciência em Voga, uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas da Escola de Comunicação e Artes e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou Arthur Catanzaro, neurocientista e host deste programa. Olá, eu sou Ana Maria Orellana, farmacêutica, neurocientista e co-host do programa. E nós estaremos juntos com vocês nessa jornada de exploração ao conhecimento científico. Neste programa, nós iremos tratar de vários temas do seu interesse. E hoje nós vamos conversar com ela, que é psicopedagoga e educadora, mestre pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp, com especializações em psicopedagogia e neuropsicologia. Com mais de 25 anos de experiência, é diretora da NeuroConnect, dedicada à translação da neurociência para a educação. Além de palestrante e coordenadora de projetos educacionais e de saúde mental, foi gestora do projeto Cuca Legal da Psiquiatria da Unifesp, autora de 8 livros, como, por exemplo, Frustração, como treinar suas competências emocionais para enfrentar os desafios da vida pessoal e profissional, que eu comprei hoje, e A Cura do Cérebro, dentre outros. Também contribui com capítulos de livros, obras científicas, desenvolve conteúdo sobre temas como neuroeducação, terapias cognitivas e plasticidade emocional. Adriana Foz é a nossa convidada de hoje. Bem-vinda. Obrigada, Adriana, por aceitar nosso convite. Uma honra recebê-la para essa conversa. Para mim que vai ser uma honra enorme, Arthur, Ana Maria e os ouvintes aí do Ciência em Voga. Muito Prazer. obrigada. Que bom. Adriana, só para a gente contextualizar quem está ouvindo e quem está vendo a gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de telas na infância. Uma pesquisa realizada em 2015 pelo Comitê Gestor da Internet e pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, eles avaliaram através de entrevistas domiciliares realizadas em 350 municípios de todas as regiões do Brasil. Eles entrevistaram cerca de 3.000 famílias, divididas em diferentes classes sociais, e que tinham crianças entre 9 a 17 anos de idade. Muito interessante que esse estudo mostrou que, ao todo, mais ou menos 30 milhões de crianças, quase 30 milhões, de crianças e adolescentes estavam nessa faixa etária de 9 a 17 anos. Os dados mostraram o seguinte, que 80% são usuários da internet e 97% estão nas classes A e B, 85% nas classes C e 51% nas classes D e E. O interessante é que esse estudo também mostrou que o uso diário é super intenso e que 66% dessa população toda acessam a internet mais de uma vez ao dia. Então, o telefone celular se tornou o principal dispositivo em 83%, seguido dos computadores, tablets ou consoles como os videogames, né? Ou seja, nessa pesquisa mostrou que 1 em cada 3 crianças e adolescentes acessam a internet diariamente apenas por meio do telefone celular. Isso poderia não ser um problema, né? Mas ao longo dos anos seus efeitos foram perceptíveis, principalmente também pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que alterou suas recomendações referentes ao uso das telas no ano de 2020. Então, vem a pergunta. Adriana, quais que são as principais consequências neuropsicológicas mesmo do uso prolongado de dispositivos digitais, especialmente durante tanto a infância quanto a adolescência? Tá ótimo. Bom, primeiro assim, só para a gente também contextualizar, né, esses dados estão dentro de um país que tem mais celulares do que habitantes, né? Então, é assim, para a gente ter esse frame, assim. Os problemas psicológicos, na verdade, e neuropsicológicos, né, que foi a sua pergunta, estão ficando cada vez mais evidentes. Eu vou primeiro, acho que, explicar um pouquinho o que é as questões neuropsicológicas, porque talvez nem todo mundo entenda o que é a neuropsicologia, né? Por favor. A neuropsicologia é uma ciência multidisciplinar, né? Não, você pode fazer a psicologia e ser também neuropsicólogo, você pode fazer educação e ser especialista em neuropsicologia. E tem a seguinte, acho que o interessante da neuropsicologia é, de fato, esse aspecto integrativo e ele vai sempre acima de uma ciência, porque ele tem a ideia de ampliar o conhecimento, por isso que é o neuro junto com o psicológico, vamos dizer assim. E a neuropsicologia, ela começou trabalhando com
pessoas que tinham lesões, né, com indivíduos que foram acometidos por exemplo, um traumatismo craniano, um AVC e assim vai. E com o tempo, a gente tem percebido o quanto a neuropsicologia está abraçando outras áreas, não apenas as áreas dos distúrbios, das lesões ou das síndromes, mas também até para otimizar o aprendizado. Então, a neuropsicologia, ela trata, cuida e investe em algumas áreas cognitivas do cérebro. Uma delas, atenção, memória, aprendizagem, as funções executivas, né, que são aquelas funções que são, o nome até é muito sugestivo, porque a gente diz função executiva para a gente executar. O que a gente precisa, como que o cérebro precisa funcionar para executar uma ação? Então, a gente precisa de atenção focada, a gente precisa de uma memória que é chamada memória operacional, de flexibilidade mental e assim vai. Então, a neuropsicologia trata destas funções que são voltadas para o desenvolvimento, para a aprendizagem e para vamos dizer, o bem-estar, né, daquele indivíduo. Legal. Na sua experiência clínica, quais são os sintomas comportamentais e emocionais que são mais frequentemente observados nas crianças e nos adolescentes que fazem o uso excessivo dos dispositivos digitais? E como esses sintomas afetam o dia a dia deles? Tá, os sintomas, o uso excessivo das redes sociais e dos smartphones, dos celulares, a gente tem visto isso assim já com pesquisas bastante já robustas, isso não é visto dentro do meu consultório, né? Certo. Meu consultório é uma representação daquilo que a gente vê fora, mas uma ansiedade muito grande, ou seja, já indo para a iminência de transtorno de ansiedade, porque a ansiedade é algo que é positivo, né? A gente ter ansiedade, a gente viver frustrações, é algo que é positivo, faz parte da vida. Agora, o transtorno da ansiedade, né? Ou a mesma coisa, viver tristeza é algo que é desejável, mas não a depressão. E hoje a gente está aí com índices né, acachapantes de transtorno depressivo maior. E cada vez mais cedo nas crianças, né? Então, isso é realmente por isso que é muito importante essa matéria de vocês, esse tema, porque é preciso demais não só mostrar esses dados, mas também a gente precisa realmente tentar conseguir mobilizar os pais e as escolas, né? Porque a gente já tem os dados, já sabe quais são as dificuldades, como você também acabou agora de perguntar, né? O uso do smartphone, ele leva ao quê? Aí eu comentei a questão, problemas de atenção. Hoje a gente está tendo uma dificuldade de foco muito grande, claro, né? A criança acostuma, o cérebro dela vai acostumando pela velocidade, pela gratificação imediata, ela não vai conseguindo, vamos dizer, se fixar e focar nas atividades. E por isso acaba gerando também ansiedade. Aí é uma cascata de questões que são muito complicômetros. Adriana, então você está falando para a gente que, por exemplo, dado a essa plasticidade cerebral que essas crianças estão tendo, né, ao longo do seu crescimento, eles estão mais suscetíveis a esse imediatismo. E aí tem esses distúrbios de atenção, tem uma ansiedade também ao longo da sua adolescência e possivelmente na sua fase adulta, né? Tem todos esses problemas. Tem o sofrimento, né? Você tocou num assunto que é muito importante, que é a neuroplasticidade. E a gente precisa talvez colocar essa informação de uma maneira, né, mesmo que seja para os leigos, mas para que tenha uma informação com mais qualidade e assertividade. Porque a neuroplasticidade, ela é a capacidade que o cérebro tem de mudar, vamos dizer, de se transformar, né? Ela acontece em 3 situações, né? Quando a gente aprende, que o cérebro se transforma, quando a gente cresce, se desenvolve, o cérebro também se transforma, uma criança, um adolescente, um adulto, né? Terceira ideia, e quando a gente tem uma lesão ou quando há uma falha, né? Então a gente vê o cérebro
fazer essas mudanças, buscar essas reparações ou vamos dizer, transformações por meio dessas cenas, vamos dizer assim. E só que a neuroplasticidade, a gente fica com a ideia de que é só positivo, né? Vamos, a neuroplasticidade, as mudanças. Agora a gente está numa fase ótima, uma fase, vamos dizer, os períodos... 1000%. Isso, 1000%. Que os períodos sensíveis, né? As janelas de oportunidade, ótimo. Tudo isso realmente faz parte. Mas do mesmo jeito que tem a possibilidade de boas mudanças, tem também a possibilidade de desandar. Né? E por isso a idade, né, a faixa etária da adolescência, ela é ainda mais sensível para esse aspecto, porque muitas doenças, muitos transtornos psiquiátricos começam, né, ou são disparados nessa fase etária. Então, veja só, é um período muito rico, né, da capacidade humana, do desenvolvimento do cérebro, mas dependendo de como a gente trata desse cérebro, dependendo do tipo de estímulo que se dá, vamos dizer, o estímulo excesso da tela. O excesso da tela é algo que faz adoecer o nosso cérebro. Nosso cérebro não foi feito para essa natureza somente. Né? Então, a gente tem que, acho que, dar uma repensada aí também nesse processo que teve também até o nosso cérebro ser como ele é hoje. Né? Isso é muito importante da gente parar e refletir. Aqui hoje em dia ninguém está parando muito, não é? A gente quer só velocidade, a gente quer tudo num clique, a gente quer a comida, a gente não quer mais demorar para fazer alimento, a gente aperta, né? Aí digita vai no aplicativo, chama e chega, né? Então a gente está criando um circuito paralelo e externo a nós, né? Por isso que essas crianças estão aprendendo que elas dependem deste outro, deste device, desse outro, me ajuda aí, palavra. Desse aparato, isso. Eu falei device, veio em inglês, não veio em português. Assim, consequências de um cérebro que também já teve a sua história, né? E aí, pegando o gancho, de fato, né, o uso de telas virou um modo de vida para as crianças, desde muito pequenas, né, ter o tablet ou ter a tela. Na minha geração era televisão. Isso. Então, era ver desenho na televisão e tinham aquelas crianças que ficavam horas sentadas e não queriam ir para a escola porque queria ver televisão. Hoje, também é uma passividade ficar na TV, é uma tela também, mas hoje eles migraram aí para jogos, para YouTube, outras coisas, e é um hábito de vida, né? Está muito enraizado. E aí, nesse contexto, quais são os estímulos mais nocivos? As redes sociais, jogos, consumo de conteúdo sem qualidade, o que aumenta mais a ansiedade ou prejudica mais o desenvolvimento dessas crianças? Olha, depende, acho que, da idade, né, da criança principalmente da idade, né? Uma criança que tem 5 anos e ela fica com livre acesso com o celular na mão, é algo que é uma tragédia, né? Agora, com 15, se já teve uma educação midiática, se já teve uma educação para o uso do smartphone, do celular, aí é diferente. Então, eu acho que a gente tem que ter o seguinte pensamento, assim como você bem colocou, o desenvolvimento, né, a sociedade, a humanidade vai estar sempre colocando questões, né? Sempre querendo mais, né? Ou diferente, né? Isso é evolução, desenvolvimento. Então, vão ter sempre desafios. Agora, você entender que a gente precisa fazer esses ajustes, né? De repensar, de refletir, porque é uma mudança muito grande se a gente pensar. A partir mais ou menos dos anos 2000, que eu costumo chamar que a gente passou a ter uma nova língua, né, que é o digitalês. Veja que coisa importante e emblemática. Nós, né, eu que sou de 67, eu nasci num país cuja língua materna era o português. Essas crianças já nascem numa terra que
falo digitalês. Então, isso trouxe também uma diferença e um desafio ainda maior para esses pais, porque essas crianças sabiam melhor uma atividade do que a geração anterior. Nunca houve isso. Nunca. Pensa, se a gente pensar na ontogenia toda, foi só com a internet, com o digital, que se tem essa possibilidade. As crianças ensinam os seus pais a mexer. Isso dá um empoderamento para os jovens, mas vazio de quê? De consistência, de maturidade, de vivência. Então, isso para mim é ainda mais complicado do que meramente o uso daquele aparelho. Porque como você colocar uma criança para que ela possa, por exemplo, conseguir manter a atenção, né? Diante de algo que está ali sendo disponibilizado, que é muito mais prazeroso e que é mais rápido. Né? E o que acontece com isso? A pergunta já foi respondida, a gente não precisa nem responder, né? Lógico, eu quero mais rápido. E isso a gente vai alimentando um circuito no cérebro que é chamado de circuito de recompensa, onde tem ali, onde tem uma grande parte de dopamina que circula por ali, e a criança vai entrando num vício, numa idade que neuroplasticamente é muito potente. Então, muitos dos transtornos podem ser engatilhados a partir daí. Então, você vê como tudo parece uma coisa isolada, né? Ter o celular, a princípio, é como você mesmo falou, não é algo tão, né? Vamos aprender a lidar, mas olha todo o entorno que está acontecendo, né? Adriana, e você falou sobre esse expoente, né, das crianças estarem a todo tempo. E aí eu queria puxar o gancho, por exemplo, para a pandemia. A pandemia forçou muitas crianças e adolescentes a ficarem muito mais horas nas telas, né? Seja para educação, né, para suas escolas, seja para lazer, seja porque não podia mais ficar saindo por aí com seus pais, né? E, né, para se comunicar, para se entreter e tudo isso. Quais que você acha que são os desafios que as famílias têm de adaptar, os profissionais de saúde têm de lidar com esse aumento exponencial do uso digital pós-pandemia? Primeiro, aquilo que a gente até comentou, acho que tem que ter um letramento digital, quer dizer, saber o que pode, o que não pode, ser firme como você com a sua filhinha, né? Ser firme. A gente não está aqui para agradar a criança, né? Para não posso frustrar para satisfazer o tempo todo isso, os não é. desejos, né? Exatamente. Então, acho que essa conscientização dos limites claros e consistentes é muito importante, mesmo porque o nosso próprio cérebro se desenvolve por meio de limites, né? A gente vai sempre rompendo limites. Então, é muito importante que esses pais tenham esse entendimento. Mas tem um outro aspecto também que é muito importante, que a gente vê muito, principalmente no trabalho que a gente desenvolve na NeuroConnect, que é a gente faz formação de professores, né? Principalmente hoje das redes públicas, né? Das secretarias de Estado, de Educação, e a gente leva um trabalho de saúde mental e socioemocional para esses professores, para que eles possam, primeiro, atender a demanda de si mesmos, né? Porque a gente não ensina como é que a gente vai ensinar aquilo que a gente não sabe? Mas depois, para ir podendo criar essas redes, para poder desenvolver nas crianças essas habilidades que são muito importantes para poder lidar com essas demandas, porque hoje é um caminho sem volta. A gente, né, daqui a pouco vai ter, e esse daqui a pouco não é daqui a pouco, daqui a 10 anos, né, assim, ano que vem, né, super perto. Vai saber o que o Elon Musk vai aprontar aqui agora, né, a gente não sabe, né. Então, nós temos que ter essa entrosação também de pais, né, das famílias, da comunidade escolar, com a sociedade. Isso tem que ser muito bem entrosado, bem conectado mesmo, porque hoje a família é responsável pelaquela criança, né? Pelo filho,
pelo estudante. Mas a escola tem a sua responsabilidade, os especialistas outra responsabilidade e o entorno da sociedade. E a gente precisa ter esse encaixe, onde vai ser discutido, vai ser trabalhado, vai ser sensibilizado para essas questões. Falando sobre educação, em 2023 nós entramos numa discussão sobre a digitalização da educação, que foi baseada em uma proposta do governo do estado de São Paulo, né? Nessa época, como parte do debate, saíram em veículos de imprensa notas sobre a decisão de alguns países europeus que estavam no sentido contrário do que havíamos proposto aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, a Suécia, que foi um país que começou a digitalização em 1990, fez toda a digitalização escolar e etc., viu que o projeto não saiu como eles esperavam e começou, então, a voltar atrás, investindo 45 milhões de euros, o que corresponde a 242 milhões de reais, para voltar ao uso de livros didáticos, ou seja, o ensino não digital. Que a Finlândia recentemente tem feito. Então a Europa países, sempre, né, na vanguarda, fez essa trajetória, viu que não teve o resultado esperado, voltou para trás, e nós ainda estamos aqui pensando se devemos ou não, né? Como você vê o papel da tecnologia no aprendizado e quando ela se torna prejudicial ao desenvolvimento das crianças? Eu acho fantástico a tecnologia voltada para o aprendizado. Lápis é uma tecnologia, né? Livro é uma tecnologia. A questão é como vamos usar, quando usar. Então, eu acho que essa discussão, essa reflexão é que ela precisa ser feita e sempre, né? E vai ser sempre, vai sempre aparecer algo novo. Agora é o ChatGPT, depois vai ser, né? E a gente vai ter que estar sempre... Agora, nós precisamos nos focar, tá vendo? Essa palavra focar, que parece que é uma palavra simples, mas hoje em dia é trabalhoso a gente conseguir focar, né? Inclusive, eu, na minha geração, que não tinha tanto esse desvio aí da distração, mas a gente... Eu até eu ia falar uma coisa, resgata aí, eu comentar outra. Eu perguntei como você vê o papel da tecnologia no aprendizado e quando ela se torna prejudicial ao desenvolvimento das crianças. Perfeito. E aí, eu pensando assim, o aprendizado, ele precisa, né, da tecnologia, ele precisa de todos esses recursos, ele precisa do interesse da criança, da motivação, da curiosidade. E a tecnologia, ela é sempre amiga do processo de aprendizagem. E, de novo, a gente cai na mesma questão, que é o quanto que a gente vai usar, de que forma que a gente vai usar e ter essas reflexões constantes, né? Claro que tem coisas que é de bom senso, mas outras vai precisar ter mesmo. A gente vai precisar realmente questionar, pensar em formas alternativas, pensar... isso é muito legal, porque quando isso acontece, por exemplo, na escola, no ensino médio, isso é a própria meta-aprendizagem, né? Você já faz disso o próprio conteúdo a ser aprendido e trabalhado, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O pensar sobre, o refletir sobre, porque o que mais está me preocupando hoje, com esse excesso de facilitação, é esse pensamento raso. É a falta de profundidade que as pessoas estão ficando e que os jovens estão ficando. Ontem mesmo, eu fui comprar uma coisa na farmácia e tal, e a moça deu um problema no computador e tinha gente que fazer uma conta. Ela não sabia fazer a conta. Ela falou, desculpa, você sabe que a gente agora não usa uma conta simples. E isso... A previsão é que isso aconteça cada vez mais se a gente, né, enquanto país, enquanto sociedade, não se organizar para isso. Não investir no pensar, né? No pensar, na profundidade do pensamento, no refletir, no criticar, né? Isso cansa, isso... não é assim, não é tão prazeroso. Quer dizer, o prazer vai ser muito mais duradouro, mas aquele prazer imediato que é, né, quando eu clico e consigo uma informação, ou quando eu estou no TikTok e eu consigo todas aquelas dancinhas e tudo mais,
gente, aliás, é uma coisa ótima colocar na escola como que os chineses, ou como é que eles criaram isso? Eles criaram justamente para manipular, né? Eles aprenderam como é que o cérebro funciona e criaram todos esses, os aplicativos, ou, enfim, que é para manter ali a pessoa super conectada. Então, de repente, é uma forma, você vê, é a tecnologia, você não está negando ela, mas você está podendo usá-la como uma referência de trabalho, de estudo, de aprendizado. Uhum. É aquela coisa, né? Não é porque a calculadora existe que eu preciso parar de ensinar o cálculo à mão na escola, né? Que é o que aconteceu com essa moça. Essa moça. E Né? com tantos outros, né? E com tantos outros, viu? Uns exemplozinhos assim super simples. É, verdade. Adriana, para finalizar, você gostaria de dizer algo a quem está ouvindo, assistindo a gente? Pode ser uma indicação de livro, um filme, uma atividade, um conselho ou só um tchau. Então tá bom. Bom, eu então, como meu livro acabou de ser lançado, acho que eu vou falar dele, né? Claro, Claro. Que fica à é vontade. o Como Lidar com as Frustrações, a ciência por trás das boas decisões. Porque hoje, nesse mundo tão veloz, onde todo mundo quer sempre ser saciado, né? A gente não quer entrar nunca em contato com as frustrações. E que é justamente por meio delas que a gente pode aprender. Você já viu aprender sem errar? Não tem. Né? Então, fica aí essa dica para vocês e muito obrigada aqui por esse papo tão gostoso. Muito obrigada pela sua participação, pelo papo, foi ótimo, agradeço muito. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado. E se você tem algum tema que gostaria de saber mais, envia para o Ciência em Voga que nós vamos tentar apresentar para você. Gente, o nosso Instagram, YouTube, Spotify e também TikTok é @Ciência em Voga. Nos acompanhe por lá para ficar por dentro de todas as novidades e os assuntos de ciência que estão em voga no momento. Até a próxima! Até a próxima!